Alô, amigos. A Igreja Presbiteriana pode fazer política? Ela pode fazer campanha pelo presidente Bolsonaro que quer se reeleger? Nesse domingo, a direção da Igreja Presbiteriana do Brasil está reunida em Curitiba e entre os temas a serem debatidos está um relatório sobre a atitude da atitude que a igreja deve tomar com relação aos membros que mostrem tendências políticas de esquerda ou sejam suspeitos de serem de esquerda. Inicialmente, os pastores e presbíteros deverão convencer esses membros a mudarem de ideia e a se tornarem politicamente de direita e eleitores do presidente Bolsonaro. Caso não levem a sério, deverão ser admoestados, mas se persistirem no chamado mau caminho, o caminho da esquerda, deverão ser expulsos ou desligados da igreja, é a mesma coisa. Os primeiros visados serão os que ocupam posição dentro da igreja, capaz de exercer influência sobre os membros, no caso, os diáconos, presbíteros e, principalmente, os professores de escola dominical. Quem não é protestante não sabe, mas nas igrejas evangélicas, igrejas protestantes, existe todo domingo de manhã, um pouco antes do culto da manhã, o culto matutino, uma escola dominical na qual professores, membros da igreja explicam coisas da Bíblia, história da Bíblia. Então, esses professores, que são voluntários, né, que são membros, entre eles existem pessoas que, pelo que eu estou vendo, têm tendência de esquerda. E isso é intolerável pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que então vai fazer uma espécie de inquérito interno para desligá-los, ou pelo menos suspendê-los da posição de professores de escola dominical. Isso pode parecer inacreditável, mas transpirou e virou manchete de jornais e revistas dessa semana. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não tomou nenhuma medida quando do escândalo de corrupção envolvendo o pastor Milton Ribeiro, não esconde sua adesão ao presidente Bolsonaro, retribuindo assim a política de Bolsonaro, que tem favorecido evangélicos, principalmente presbiterianos. Além de Milton Ribeiro, o último ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, indicado por Bolsonaro, André Mendonça, é jurista, mas também é pastor presbiteriano, justamente presbiteriano. Para compensar a perda do emprego do ministro Milton Ribeiro, que deixou de ser ministro da Educação, o Instituto Mackenzie, criado pela Igreja Presbiteriana, segundo informações publicadas na imprensa, já convidou o ex-ministro a um posto de direção no Mackenzie. Entre os membros das igrejas presbiterianas circula a falsa informação também, destinada a criar medo, a amedrontar os membros da igreja, de que se Lula ganhar as eleições, instaurará o comunismo no Brasil e fechará as igrejas evangélicas. Eu tinha a impressão de que antigamente os protestantes eram proibidos de mentir, mas essas duas mentiras são mentiras grossas que, se sabe, circulam dentro das igrejas presbiterianas do Brasil. Essa intervenção da Igreja Presbiteriana do Brasil na política
imitando a ala conservadora, retrógrada e fundamentalista das igrejas presbiterianas norte-americanas, não é nova. A direção da Igreja Presbiteriana do Brasil apoiou o golpe de 1964 e o governo militar instaurado até 1985 e criou uma espécie de inquérito policial militar dentro das igrejas naquela época, demitindo pastores e seminaristas que eram de esquerda, que eram contra a ditadura militar ou que eram suspeitos de esquerda. O Brasil, segundo a Constituição, é um país laico, mas o governo Bolsonaro tem desrespeitado esse princípio. A Igreja Presbiteriana deixa também de ser uma religião devotada apenas a Deus para apoiar um presidente nada cristão, considerado Messias, considerado um homem escolhido por Deus. Isso sim, isso daí é mentira. Que está promovendo a posse de armas pelo povo, isso é cristão? Isso é presbiteriano? Justifica e elogia torturadores, isso é cristão? Isso é presbiteriano também? Além de promover a destruição da Amazônia. Será que também é cristão? Será que é também presbiteriano destruir a Amazônia? Ao promover a campanha da reeleição de Bolsonaro, presidente politicamente de extrema-direita, acusado mesmo de nazifascista, os líderes presbiterianos dão as costas aos princípios básicos da reforma. É bom lembrar que as igrejas e suas instituições estão livres do pagamento de impostos e que, no caso específico da Igreja Presbiteriana, é uma igreja de importação estrangeira, que, junto com os demais evangélicos, com seus gospels e tradições importadas dos Estados Unidos, estão acabando, estão atentando com a cultura, contra a cultura brasileira. Se você concorda e acha também um absurdo esse envolvimento político dos presbiterianos com o governo Bolsonaro e a entrada mesmo na campanha pela sua reeleição, inscreva-se nesse canal, compartilhe com seus amigos. Com um abraço a vocês do Rui Martins. Até lá.